São os contributos do órgão de gestão da magistratura para o processo de reforma penal que o Governo vai propor à Assembleia da República, com reformas cirúrgicas nas fases de inquérito, instrução, julgamento e recursos. Entre elas está, por exemplo, a proposta de multas para os advogados por litigância de má-fé. Luís Menezes Leitão, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, bem-vindo ao Direto ao Assunto. Boa tarde. Começava por lhe perguntar, já terá lido com certeza estas propostas do Conselho Superior de Magistratura de uma forma global e depois, antes de irmos a uma análise mais específica, o que é que achou destas propostas? Bom, em primeiro lugar, parece-me um pouco controverso e até algo perturbador que o Conselho Superior da Magistratura procure fazer propostas legislativas. Eu devo dizer que não me parece que seja essa a sua função, porque, de facto, o Conselho Superior da Magistratura é um órgão que tem de funções a gestão e a disciplina dos juízes. Se estamos a entrar no âmbito de uma proposta legislativa, eu acho que corremos um sério risco de estar a pôr em causa a separação de poderes. Os juízes não devem ser legisladores, e muito menos um órgão que tem a função de gestão e disciplina exercer propostas legislativas. Isto parece-me uma situação algo perturbadora. Deve dizer que já ocorreu algo semelhante quando foi a abertura do ano judicial, quando apareceu o Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a dizer que iam fazer uma cimeira em conjunto, para a qual, aliás, não tinham convidado a Ministra da Justiça, sobre reformas da Justiça, e por isso nós estamos a ver que, de facto, está a haver uma série de iniciativas no âmbito das reformas da Justiça que não estão a partir dos órgãos competentes. E de onde deviam partir essas reformas? Como sabe, quem tem a competência nesta área é o Governo e o Parlamento. São eles, de facto, que neste quadro têm que apresentar as iniciativas por parte do Governo e ser o Parlamento também a discutir na matéria dos deputados este tipo de situação. Mas não acha... Infelizmente... Deixe-me só perguntar, mas não é normal que o Governo e os deputados, que não são especialistas na matéria, ouçam quem está no terreno para depois melhor poderem tomar as suas decisões? Repare, uma coisa é solicitar pareceres a quem está no terreno, outra coisa é pedir propostas legislativas. Acho que aí vai uma grande diferença relativamente a este tipo de situações. O que normalmente deveria ocorrer, e infelizmente há muitos anos que isto não está a acontecer, mas era o que acontecia antigamente, era o Governo ou o Parlamento elaboravam um anteprojeto de diploma, o projeto de diploma era colocado à discussão pública, toda a gente se pronunciava, não apenas os juízes, os advogados e tudo mais, e depois, a partir daí, é que de facto se faziam melhorias relativamente a esta iniciativa. Neste quadro, quando nós estamos a assistir a uma dispersão enorme relativamente a sucessivas iniciativas sobre a justiça e que muitas vezes acabam por ocorrer fora de quem tem de facto a legitimidade política para as tomar, nós corremos o risco de estar a perder completamente o controle sobre a situação da justiça. E isto, a meu ver, acho muito preocupante, porque depois, amanhã, nós vamos ter que responsabilizar alguém pelo Estado da Justiça, e neste caso seria o Governo e a Ministra da Justiça, e dirão, mas não temos nada a ver com isso, porque já houve aqui uma série de iniciativas que surgiram completamente à nossa margem e que até foram aprovadas. E, portanto, esta iniciativa, devo dizer, de juízes legisladores, é algo que a mim parece totalmente contrário à separação de poderes, porque os tribunais cabem a se submeter-se à lei e à Constituição. E neste quadro, este tipo de iniciativas parece muito prejudicial, de facto, ao que deve existir no nosso país, mas infelizmente também, ao que muito critiquei como bastonário, nós também continuamos a ter a situação de virem juízes para o Governo, portanto, funcionando, e depois voltam aos tribunais, funcionando como portas giratórias que me parecem totalmente indesejáveis, e por isso é que também surge muito estas iniciativas que me parecem, como disse, muito prejudiciais. Já percebemos que é contra, enfim, a forma e a iniciativa em si, mas olhando aqui para algumas das propostas que são colocadas em cima da mesa, nomeadamente as multas a advogados por litigância de má-fé, considera que esta é uma proposta que pode eventualmente pôr em causa os direitos de defesa dos arguidos? Claro que sim, porque no fundo não há forma mais fácil de pôr em causa a defesa dos arguidos que atacar os seus advogados. Portanto, ou seja, deve-se dizer que um país onde os advogados possam ser atacados
por estarem a defender o arguido, naturalmente não é um país democrático, não é um Estado de Direito, é uma ditadura. Na ditadura é que essas situações ocorrem e precisamente por isso parece-me que esta iniciativa é muito estranha. Deve-se dizer que, com certeza, que os advogados podem e alguns poderão ter comportamentos processuais irregulares, mas por isso está lá a Ordem dos Advogados, tem essa função, é a Ordem dos Advogados. E tem exercido essa função? Penso porque que tem exercido. o que temos... Eu fui Presidente do Conselho Superior da Ordem durante 2 mandatos e nós sempre que tínhamos queixas respectivas, aplicávamos sanções e aplicávamos sanções de gravidade. Inclusivamente chegou a haver casos de irradiação da advocacia, o que implica que a pessoa acabe por não exercer a profissão que tinha, o que tem consequências muito graves. Portanto, este tipo de iniciativa... Mas, António Menezes Leitão, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Desculpe. Porque é um caso, talvez não seja o comum da maior parte dos casos que estão na Justiça, mas é um caso que tem particular importância para o país, que é o caso Marquês, em que os advogados têm sido sistematicamente acusados de abusarem dessa faculdade dos recursos e dos incidentes processuais. Nesse caso, a Ordem não tem conseguido intervir. Repare, eu não sei se foram apresentadas queixas e em que termos é que a situação ocorreu. O que eu posso dizer é o seguinte, é que não se fazem acusações sem provas. E não é para alguém fazer acusações que nós vamos dizer que imediatamente alguém está condenado. Portanto, a pessoa tem o direito de ser ouvido e eu tenho o direito de se defender, inclusive num processo disciplinar. E por isso é que me parece totalmente absurdo vir agora, neste quadro, o Conselho Superior de Magistratura a querer intervir no âmbito da jurisdição disciplinar dos advogados, que essa jurisdição disciplinar compete à Ordem. E deve-se dizer, até já se fez uma reforma, a meu ver até muito prejudicial, a querer pôr entidades estranhas à Ordem dentro dos órgãos jurisdicionais da Ordem. Se vem agora o Conselho Superior de Magistratura dizer que quer intervir no âmbito da jurisdição disciplinar da Ordem, bem, nós também então perguntamos, e não deverá a Ordem também intervir na jurisdição disciplinar do Conselho Superior de Magistratura sobre os senhores magistrados? Bom, é que, no fundo, estamos a misturar coisas que me parece que não fazem sentido nenhum e chegar ao ponto de propor as multas que devem ser aplicadas relativamente a este tipo de situações. Tudo isto me parece algo, como disse, muito perturbador em termos de relacionamento que deve existir, que é entre os magistrados e os advogados. Cada pessoa deve estar nas suas funções. A Ordem tem órgãos disciplinares para sancionar os advogados. O Conselho Superior de Magistratura deve sancionar os juízes. Se nós estamos nesta deriva, corremos o risco de amanhã estarem a dizer também, mas o Conselho Superior de Magistratura não está a sancionar adequadamente os juízes e a Ordem também quer intervir aí. Bom, isto parece-me que estamos a lançar uma confusão e uma perturbação no funcionamento da nossa justiça e na separação de poderes que me parece muito preocupante. Agora, como disse, a ideia de ver magistrados a aplicar sanções por um advogado exercer os direitos de defesa de um arguido, isto parece-me que é algo que não é correto num Estado de direito, porque, no fundo, a melhor forma de evitar que o arguido se defenda passaria a ser sancionar o seu advogado. Mas por exemplo, o reforço do poder dos juízes, que é outra proposta que é feita pelo Conselho Superior da Magistratura, o reforço do poder dos juízes para rejeitar de forma liminar aquilo que considerar ser expedientes dilatórios, não é também uma medida que possa ser eventualmente eficaz nesta perspectiva de haver mais celeridade e mais eficácia na justiça? Claro, o problema, a questão que podemos ter é o seguinte: se nós quisermos celeridade, também podemos vir dizer que não há defesa nenhuma. Nessa altura, qualquer acusação, em 2 dias, a pessoa está condenada. Mas não é isso que nós queremos num Estado de Direito. E deve-se dizer, se nós estamos a falar de um recurso, é porque precisamente alguém julgou que um juiz de um tribunal inferior não está a decidir corretamente e pede precisamente o seu exame para um tribunal superior. Se o juiz do tribunal inferior puder dizer que tudo aquilo é para rejeitar liminarmente o que se entende assim, bom, isto era algo que existia de facto no âmbito do Estado Novo nos tribunais plenários, que não admitiam recurso nenhum, mas apenas reclamação para o próprio plenário. Portanto, ou seja, neste caso, esses tribunais que julgavam os presos políticos também não tinham recurso e precisamente por isso, se alguém quisesse discutir alguma atitude e muito graves eram tomadas contra os presos políticos, apenas podia reclamar contra o próprio juiz. Bom, isto não é a forma de ser a justiça. E quanto à questão, Menezes Leitão, dos recursos não suspenderem o desenrolar normal do processo, também poderá ser uma forma de ajudar a que os processos decorram de forma mais rápida e que não parem consoante os recursos que são apresentados. Isso seria ou não também uma medida útil neste âmbito?
Repare, a questão do recurso tem um problema constitucional, que é o facto de a Constituição prever que todo o arguido se presume inocente até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Para alterar isso, seria preciso alterar a Constituição, porque o problema que se põe é a existência da presunção de inocência, porque, no fundo, se a proposta que está em causa é dizer não, senhor, como nós entendemos que o recurso não tem qualquer efeito e a pessoa vai imediatamente para a prisão, logo que haja uma decisão de primeira instância, independentemente de estar a recorrer, bom, isso também me parece algo inconstitucional. Mas a questão aqui também é muitos recursos que são colocados ao longo do processo e ao longo do julgamento e que com o objetivo de ir adiando que o julgamento ou que o processo se desenrole da melhor forma possível ou de forma mais célere. Também tem que haver uma gestão adequada dos recursos, porque também deve-se dizer, os tribunais superiores também têm possibilidade de decidir recursos muito rapidamente. Eu devo dizer que não é o facto de se recorrer e quando existir excesso de recursos, e admito em alguns casos pode existir, também os recursos podem ser rapidamente observados e examinados pelo tribunal. E portanto, concorda com uma das... A exclusão do direito ao recurso, que é algo que eu também ouvi nesta indicação, e dizer que os recursos para o Supremo e para o Tribunal Constitucional não deveriam ocorrer, bom, o Supremo já tem, hoje em dia, muita limitação nos recursos. E em relação ao Tribunal Constitucional, ele tem custas brutais relativamente aos recursos que se colocam, e normalmente sírios quase todos sumariamente. Portanto, deve-se dizer que não me parece que isso seja propriamente algo que surja como necessário. E daria uma péssima imagem no nosso sistema, ao contrário do que se diz, a ideia de dizer que o nosso Supremo Tribunal praticamente não tem possibilidade de acesso. Desde 2007 já o acesso está extremamente restringido, a meu ver, até excessivamente. Agora estaríamos a avançar, no fundo, praticamente fechar o Supremo Tribunal à chave. E isso não parece, de facto, uma forma adequada de exercer a justiça em Portugal. Mas o facto é que, por exemplo, uma das notas deste grupo de trabalho é que entre 2019 e 2023 mais de 90% dos incidentes de recusa de juiz foram recusados. Daí essa proposta para que este mecanismo tenha um efeito devolutivo e não perturbe a tramitação do processo. Considera, por exemplo, que esta proposta pode fazer sentido ou não há, ou de facto a forma como as coisas têm decorrido bem e não há necessidade de haver grandes alterações na forma como... Eu admito que a recusa do juiz possa estar a ser exercida de uma forma excessiva. Admito que isso possa ocorrer, mas também chama a atenção para um aspecto. A nossa lei dá fundamentos muito restritivos à recusa do juiz. Portanto, também não é tão... O facto de haver uma taxa de indeferimento tão grande também resulta dos aspectos extremamente restritivos que resultam da lei relativamente à recusa do juiz. Deve-se dizer, há uns anos, houve precisamente um caso que foi discutido nos tribunais superiores, foi com outra lei, mas serve para dar o exemplo, porque nós herdámos esta legislação, em que colocava-se o caso de alguém que tinha ofendido um juiz e estava a ser julgado por isso, e estava a ser julgado pelo próprio juiz. E quando se levantou, de fato, a situação da recusa, o que na altura sustentou foi que não, porque como era uma ofensa ao Estado e à Justiça, não seria o próprio. Bom, isto, claro que não fazia sentido, mas, no fundo, demonstra bem que o nosso sistema de recusa do juiz tem fundamentos muito tipificados e, por isso, não é de estranhar que haja muitos indeferimentos de recusa. Agora, eu admito que aí possa haver, de facto, algo que se deva corrigir em termos de se colocar, embora também se deva dizer a decisão da recusa do juiz também pode ocorrer de uma forma muito célere e, por isso, também, como se disse, também colocar quando existem suspeições sobre a atividade do juiz, colocar a situação do juiz continuar a julgar, bom, e depois, no fundo, às vezes isso até pode ter um efeito contraproducente, que é, no fundo, o juiz continua a julgar e imagino que venha a ser decidido favoravelmente. Tem que ser anulado tudo o que ele praticou. Isso também tem um efeito contraproducente. Portanto, nós temos, no fundo, que ponderar as coisas. Não há sempre uma solução tão fácil ou que possa ser apresentada desta forma, para resolver os 6 problemas da justiça, que são muito grandes. Precisam de estudo, de planeamento e de adequação. E, como disse, a meu ver, há uma questão claríssima de legitimidade política para fazer as reformas da justiça, que devem ser do Governo e do Parlamento. Porque se não for assim, nós corremos o risco de termos aqui o corporativismo judiciário, o que não me parece minimamente adequado. Fica clara essa sua ideia. Luís Menezes Leitão, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Obrigado por ter vindo ao Direto ao Assunto de hoje. Eu que agradeço. Bom dia.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.